Olá, no vídeo de hoje falaremos sobre negociação com mini contratos de índice dólar. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto por dois motivos. Primeiro, que existe uma demanda muito grande de novos investidores sedento por esse tipo de conteúdo. Eu já gravei, é claro, com formato um pouco diferente, um vídeo falando sobre isso anteriormente. E segundo, é que eu entendo que essa é a melhor porta de entrada para o investidor que deseja ser especulador, ou seja, que deseja fazer operações day trade. Por quê? Diferente do que acontecia na minha época, que você tinha que colocar na corretora um grande capital para dar os primeiros passos, a negociação com índice futuro e também com dólar futuro nos mini contratos acontece a partir de R$ 100 negociado em conta. Ou seja, se você está dando os primeiros passos, você não precisa ter um grande capital para começar a investir. Você pode começar a fazer as suas operações day trade em mini contratos de índice dólar a partir de R$ 100 na conta ou até um pouco menos. Por exemplo, essas margens de mini contrato de índice dólar mudam de acordo com a cotação do índice do dólar, né? Mas hoje a margem utilizada pela Clear Corretora, que é a corretora que eu sou analista, é de R$ 85 por contrato. Ou seja, se o teu desejo no primeiro minuto num primeiro momento, né, é aprender sobre a negociação com esses contratos, você coloca lá uma quantidade muito pequena de dinheiro na conta e já começa a fazer as suas negociações. É claro, pessoal, que eu sei que isso se trata de um mercado futuro, um mercado alavancado, que não é tão simples para um novo investidor. Mas neste primeiro momento eu tenho certeza que está todo mundo focado em aprender, não em ganhar dinheiro. Como tanto no mercado de ações como nos contratos futuros, nos primeiros momentos, é um momento de aprendizado, um momento que é até mais provável que você perca até adquirir conhecimento, perfeito? É muito mais fácil fazer isso com 85, R$ 100 na conta do que com 10, 50 mil reais, o que era necessário quando eu comecei a trabalhar com o mercado de renda variável. Perfeito? Os riscos, então, são muito menores hoje em dia, justamente porque é preciso pouco capital para começar, ok? Eu entendo, portanto, que se eu tivesse que começar novamente, eu começaria por esse mini contrato de índice, por exemplo, para, num primeiro momento, adquirir aprendizado, perfeito? Outra vantagem desses mini contratos é exatamente a liquidez. Você consegue operar depois de um tempo, né, um grande capital, pagando o spread mínimo no caso do índice, que é de 5 pontos, e no caso do dólar, que é de meio ponto. Hoje você tem aí um volume total negociado de mini contratos maior do que o volume do Ibovespa inteiro negociado, perfeito? E esses mini contratos vêm ganhando liquidez com o passar do tempo. Então, cada mês que passa, ele vai ganhando mais liquidez, vai ficando cada vez mais fácil operar grandes volumes desses mini contratos. Outra coisa interessante é a alavancagem. Não para você que está começando, né? Talvez seja para você que já tem um pouco de experiência. Um contrato de índice, por exemplo, quando o índice está cotado a 50 mil pontos, vale R$ 10 mil, né? Neste momento está cotado até um pouco acima disso, mas só para vocês terem uma ideia, né, cada ponto no índice vale 20 centavos. Para você fazer operações day trade hoje com índice, ó, é o que está aí na tela. Por exemplo, na Clear, onde eu sou analista, você precisa ter em conta R$ 85. E esse valor, com o passar do tempo, só cai. A margem para operar mini dólar também é de R$ 85. Mesmo para posição, né, uma posição do índice, né, no swing trade, se você quer dormir comprado com R$ 10 mil de determinado ativo, você precisa ter os R$ 10 mil em conta. Né? Com um índice, se você quiser dormir com um contrato de índice, que nesse momento vale mais do que R$ 10 mil, você só precisa de 3.800 na conta, e a margem do mini dólar é de R$ 8.500 para 10 mil dólares, né? Que vale aí mais do que 30 mil reais, perfeito? E a operação com mini contratos tem um baixo custo operacional, tanto de emolumento quanto de corretagem, né? A corretagem máxima no day trade que você encontra hoje é de R$ 1 e para posição 2, né? Aqui na Clear, se você depois quiser dar uma olhada, você pode vir nessa aba aqui de custos, né? Que você percebe no site, aqui você vem aqui em custos, você percebe que inclusive essa corretagem pode sair por bem menos, pode sair por 35 centavos se você opera lotes maiores de, por exemplo, 10 contratos ou 20 contratos na compra e 20 na venda, ou até mesmo se você fizer um pacote de corretagem, esse custo sai mais baixo ainda, né? Então é mais barato tanto a corretagem quanto o emolumento dos contratos do que do mercado de ações, por exemplo, onde você precisa ter um capital um pouco maior, porque essa corretagem é fixa e acaba com um capital um pouco maior, isso acaba valendo a pena, perfeito?
mas para o médio investidor e para o pequeno investidor que está dando os primeiros passos, essas taxas pagas são muito mais atraentes, tá ok? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre mini contratos de índice e depois a gente passa para o mini contrato de dólar, perfeito? Então, para começar, vamos falar sobre o tamanho desse mini contrato. Ele vale 20 centavos por ponto. A variação mínima dos mini contratos é de 5 pontos, ou seja, para cada variação mínima você ganha ou perde R$1 no seu investimento. Então, digamos que você tenha comprado o índice, por exemplo, a 55 mil pontos, né? Um contrato. Se ele subiu a variação mínima, que é de 5 pontos, você ganhou R$1, e se ele cair a variação mínima, que é de 5 pontos, você perdeu R$1, perfeito? Esses contratos, eles têm prazo para vencer. Os contratos de índice vencem toda quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares, ou seja, ele vence nos meses de fevereiro, abril, junho e assim sucessivamente até dezembro. E para cada vencimento você tem uma letra. Então, a primeira letra é G, a segunda letra é J, a terceira letra é M, a quarta letra é Q, a quinta letra é V e a sexta letra é exatamente o Z. Deixa eu dar um exemplo aqui no gráfico para vocês. Nós estamos no mês de março, ou seja, no terceiro mês do ano. A segunda letra do índice aqui, ó, é J. Essa letra vai funcionar até o final, até a quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de abril. A partir da quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de abril, o J vence, ele deixa de cotar e aí a gente vai negociar o próximo vencimento. Ou seja, na hora que você for digitar isso no seu gráfico, no seu home broker, você, ao invés de colocar a letra J, né, depois do IN, você vai colocar a letra M. Outra coisa interessante para mostrar é exatamente que a gente tem aqui, ó, o WIN, que é o código do índice, o J e o ano de vencimento, né? Então nós estamos no ano de 2017, então o código dele fica WIN, sempre assim, J, que se refere ao mês, né, de validade do contrato, e o ano, no caso aqui, é o ano de 2017, perfeito? Bom, vamos para alguns exemplos de negociação no day trade com mini contratos de índice futuro, tá? Então imagina que nós façamos uma compra de 10 contratos de índice futuro por 58.500 pontos, perfeito? A margem para a operação day trade é exatamente de R$850, perfeito? Então a gente está negociando nesses valores, né, quase R$70 mil com uma margem muito baixa, né? Então esse é uma vantagem para quem tem muita experiência e acaba sendo uma desvantagem para quem está começando e quer operar muito grande. Então precisa ter cuidado em relação a isso, perfeito? Digamos que no segundo momento nós encerramos a posição vendendo 10 contratos a 59 mil pontos, ou seja, nós conseguimos ganhar 500 pontos, compramos por 58.500 e vendemos por 59 mil pontos. Como é que você faz o cálculo para saber quanto você ganhou na operação? Então, aqui você pega 10, que é o número de contratos que você está negociando, multiplica pelo valor dos pontos, que é o valor da compra menos o valor da venda, isso dá 500, e multiplica por 0,2, cada ponto vale 20 centavos, ou seja, nessa negociação a gente ganhou 10 vezes 500, ou seja, 5.000 vezes 20 centavos, ou seja, tivemos um lucro de R$1.000. Perceba que aqui tudo deu certo, mas da mesma forma que dá certo, pode dar errado e você perder não 500 pontos, mas também perder. Então é preciso ter ideia de quanto vale cada contrato, quanto que vai perder se der errado, justamente porque apesar de precisar muito pouco dinheiro para você iniciar uma negociação, tá certo? Com um tamanho, por exemplo, de 10 mil em contratos, o prejuízo, caso a operação der errado, acaba sendo grande, perfeito? Aqui é imprescindível, como em qualquer mercado de renda variável, a gente utilizar, para quem segue a análise técnica, o stop, que é o melhor amigo do investidor de curto prazo, perfeito? Outra coisa muito interessante na negociação com mini contratos de índice dólar é que você pode se aventurar na compra, se achar que o mercado vai subir, e na venda, se achar que o mercado vai cair.
precisando da mesma financeiro na conta e não precisando, se for levar para swing trade, não necessita de fazer aluguel do contrato, você pode fazer isso, não precisa avisar ninguém, não precisa avisar sua corretora, isso é feito automaticamente, perfeito? Neste caso, estamos falando de uma venda, então nós vendemos 10 mini contratos de índice futuro a 60 mil pontos, perfeito? Você precisa, para fazer isso, de uma margem hoje na Clear de R$850, né? E aí depois você encerra a posição comprando esses 10 contratos a 59.500 pontos, ou seja, foi mais uma vez uma operação que deu os 500 pontos. Você faz a mesma coisa, multiplica 10 vezes o preço da compra menos o preço da venda, perfeito? Perdoe, o preço da venda, né? Você vendeu a 60 mil pontos menos o preço da compra, dá os mesmos 500 pontos, multiplica por 20 centavos e teve aqui um lucro de R$1.000. Perceba que a contabilidade aqui é exatamente igual, tanto na compra quanto na venda, perfeito? A corretagem é a mesma, tanto na compra quanto na venda. Se for uma operação de venda é a mesma coisa, a margem, enfim, é tudo igual, né? Não muda. A gente não... No mercado de ações você paga, né, pelo valor da ação. No mercado futuro, com índice e dólar, você paga pela variação da cotação. Então, tanto faz se é comprado ou vendido, perfeito? Aqui, um exemplo de posição, né? A posição tem exatamente um negócio chamado de preço de ajuste, né? Então, digamos que você compre 10 mini contratos de índice futuro a 59.500 pontos, tá ok? Você precisa, neste caso, de uma margem maior. Para swing trade, a margem necessária é de R$38.000. Depois você encerra essa posição vendendo esses 10 contratos, por exemplo, a 61 mil pontos. Ou seja, você teve um lucro de 1.500 pontos vezes 10, que é o número de contratos, vezes o valor de cada ponto, que é 20 centavos, ou seja, você teve um lucro de R$3.000. Mas olha só como funciona, tá? Cada dia que fecha, você paga pela variação daqueles contratos. Você não é igual ao mercado de ações, que você só recebe dinheiro ou paga ou perde dinheiro quando você vende. A cada fechamento, você recebe, né, ou paga por aquela posição que você levou. Então, digamos que você tenha comprado, né? Vamos lá, o nosso preço de compra é 59.500. No final do primeiro dia, o preço de ajuste foi 59.600 pontos. Então você teve um ajuste positivo de 100 pontos. Você multiplica por 10, multiplica por 20 centavos, você recebeu em conta R$200. No segundo dia, o preço volta e fecha a 59.300 pontos. Então você pega o ajuste desse dia menos o ajuste do outro. Como você está comprado, você perdeu 300 pontos, vezes 10, vezes 20 centavos, ou seja, você paga 600. No terceiro dia, aliás, o preço fecha lá nos 61 mil pontos, como a gente já tinha explicado, e você recebe essa grande diferença, tá ok? E vendido no índice é a mesma coisa. Então você vendeu 61 mil contratos, 10 contratos a 61 mil pontos. Você precisa de uma margem de R$38.000, depois você encerra a posição, por exemplo, a 49 mil pontos, ganhou 2 mil pontos, vezes 10, que é o número de contrato, vezes 20 centavos, que é o valor do ponto, você ganhou R$4.000, né? Então, mas aqui a gente também tem que se preocupar com o ajuste, né? Então, digamos que no primeiro dia você vendeu 10 contratos a 51 mil pontos e ele fechou a 50.600, ou seja, caiu 400 pontos. Como você está vendido, você ganha R$800, perfeito? No segundo dia, o preço sobe e fecha 200 pontos acima do preço de ajuste do dia anterior. Como você está vendido, você perde esses 200 pontos, ou seja, você paga R$400 até que você encerra a posição. Na simulação que a gente fez, nós ganhamos naquela operação de 2 mil pontos os R$4.000. Mais uma vez, e é preciso tomar bastante cuidado com isso, perfeito? Você precisa limitar as suas perdas utilizando o stop. Principalmente no início, nos primeiros momentos em que você está cuidando do aprendizado, a sua intenção é entender como funciona aquele jogo e não ficar rico da noite para o dia, tá certo? É importante que esses stops sejam pequenos, porque o que você precisa nos primeiros momentos é de treinar, treinar, treinar para adquirir habilidade suficiente, perfeito? Para, a partir de um tempo, você desenvolvendo talento, poder aumentar o tamanho da mão, começar a operar mais contratos para usar mais. Agora nós vamos falar sobre negociação com mini contrato de dólar, perfeito? O dólar tem um tamanho por ponto muito maior do que o índice. Cada ponto no dólar vale R$10 e a variação mínima é de meio ponto.
Ou seja, a cada variação mínima você ganha ou perde R$ 5 por contrato que você estiver negociando. Mas é claro que tem uma coisa interessante, né? Eu vou pegar como exemplo o dia de hoje, né? Por mais que uma pequena variação cause um estrago muito maior, vamos pegar aqui a variação do índice hoje. Cada ponto vale 20 centavos, mas hoje ele variou entre máxima e mínima 1.450 pontos. Enquanto o dólar, que também variou bem hoje, deixa eu pegar aqui o preço de abertura, entre mínima e máxima, né, variou aqui 29 pontos, tá certo? Ou seja, cada ponto é muito mais representativo financeiramente, mas o dólar varia muito menos do que o índice, perfeito? Hoje é uma coisa até normal, tanto o índice quanto o dólar, eles variaram bastante, né? Você tem muitas vezes no dólar uma variação menor do que essa, a mesma coisa no índice, mas precisa ficar atento, porque se tiver um prejuízo de 10 pontos no dólar numa operação, o que é muita coisa, né? Você perde até mais do que a margem que você precisa para fazer a operação, que a corretora pede para você fazer a operação, perfeito? Bom, o dólar, diferente do índice, ele vence todo primeiro dia útil do mês. Então, janeiro você tem um código de negociação, fevereiro outro código de negociação, né? Então, em janeiro é F, fevereiro é G, março é H, o que vence em abril, né? O que vence no início de abril, no primeiro dia útil de abril é J, e por aí vai até chegar dezembro, tá ok? Então não é uma variação, não é uma mudança de código a cada 2 meses, e sim todos os meses, né? O código dele é WDO, tá? A letra de vencimento, por exemplo, nós estamos em março, o J vence no primeiro dia útil de abril, ou seja, a letra que está em vigor agora é o J, e o ano é exatamente 17. Quando virar abril, a gente deixa de negociar o J e passa a negociar o índice K. O J deixa de existir. No último dia, né, no dia do vencimento do contrato, né, muita gente preocupa, mas e aí, se eu não zerar minha operação? Não se preocupe, essa zerada é automática. Como todo dia tem o preço de ajuste, né, o que acontece no último dia? Quem dormiu, por exemplo, comprado no dia anterior, pega o preço de ajuste desse dia anterior, mais o preço de ajuste do dia que venceu o contrato, faz a diferença. Se você ganhou, se o preço, por exemplo, subiu naquele dia, você recebe. Se o preço caiu naquele dia, você paga pelo contrato. O contrato deixa de existir e a sua margem fica disponível novamente na sua corretora, perfeito? Vamos lá para alguns exemplos de negociação com mini contratos de dólar no day trade. Então, nessa simulação, nós compramos 10 contratos de dólar a 3.100 pontos. Você precisa de R$ 850 de margem na corretora Clear para fazer essa operação. E depois você encerra a posição vendendo esses 10 contratos a 3.120 pontos. Ou seja, você teve um lucro na operação de 20 pontos, tá ok? Para apurar isso é simples, você pega 3.120 e tira de 3.100, são 20 pontos. Você multiplica por 10, que é o número de contrato, e depois por R$10, que é o valor de cada ponto. Então é 20 vezes 10 vezes 10. Neste caso você teve um lucro de R$2.000. Vamos pensar numa venda do dólar. Digamos que você venda o dólar a 3.080 pontos e precisa de uma margem de R$850 e compre depois esse dólar por 3.070 pontos, ou seja, você teve um lucro de 10 pontos vezes 10 contratos vezes R$10, ou seja, você teve um lucro de R$1.000. Mais uma vez importante, tá certo? A gente está explicando aqui o funcionamento e eu estou falando de lucro. A gente precisa ficar muito atento, porque principalmente quando você estiver dando os primeiros passos, você tem que se preocupar com quanto que você vai perder em cada operação. Não dá para você ter, por exemplo, 10 pontos de stop para fazer operações muito curtas no day trade, muito menos se forem operações scalper. Então precisa tomar bastante cuidado e ser muito disciplinado para sempre trabalhar com stop, perfeito? Repetindo, que é o melhor amigo do investidor de curto prazo que utiliza análise técnica. Terceiro exemplo aqui, agora uma posição com dólar, tá? Então você compra 10 contratos a 3.100 pontos, a margem para operação com dólar é bem mais alta, você precisa de R$85.000 para fazer uma operação desse tamanho, é R$8.500 por contrato. Encerra depois a 3.200, ou seja, teve um lucro de 100 pontos no dólar, tá? Quer dizer, fez uma linda operação, né? E aí você pega 100 pontos vezes 10 contratos vezes R$10, você teve um lucro
de R$10.000 na operação, tá? E nas operações com dólar, né, acontece exatamente a mesma coisa que no índice, né? Você tem em posição que prestar bastante atenção no preço de ajuste, né? Então, digamos que você compra 10 contratos a 3.200 e no final do primeiro dia ele fecha a 3.150 pontos. Você ganhou 50 pontos, então você recebe no dia seguinte R$5.000 na conta. Se no segundo dia, por exemplo, ele cai 20 pontos, você paga esses R$2.000, né? Então, quem trabalha com posição de dólar e índice tem sempre que ter dinheiro em conta para que, no caso de vir um ajuste negativo, você pague por essa variação negativa que você teve na operação. E por fim, pessoal, eu vou falar sobre tributação, mas antes eu quero convidar vocês para conhecerem um e-book que eu desenvolvi em parceria com a Infomone, que fala com uma riqueza enorme de detalhes sobre negociação com mini contratos de índice dólar. Eu vou deixar, para quem está assistindo isso aí pelo YouTube, na descrição do vídeo vai estar o link para baixar esse e-book. Para quem tiver assistir até o final, nos 30 segundos finais, vai estar lá o link também para vocês baixarem esse e-book. E para quem estiver assistindo a partir do blog, vai estar lá na página do blog, que é o andremoraesnabolsa.com.br, vai estar lá o link também para vocês baixarem o e-book. Lá tem inclusive muito mais informação do que foi explicado aqui, eu tenho certeza aí que vai valer a pena, vai servir como um bom conteúdo para quem está iniciando a negociação com dólar e índice, perfeito? Vamos lá, tributação é exatamente igual ao mercado de ações. Sobre o lucro no day trade, você paga 20% sobre os ganhos líquidos no mês, tá? Para posição, tem uma soma algébrica um pouco mais complexa, mas enfim, o grosso mesmo é exatamente o que acontece no mercado de ações, 15% sobre a soma algébrica da positiva dos ajustes diários entre a data da abertura e encerramento da operação, perfeito? Bom, pessoal, como eu sempre falo, não é fácil, mas com o passar do tempo e com a repetição de fazer a mesma coisa sempre, repetindo sempre as mesmas estratégias, as coisas vão ficando mais simples, perfeito? Mas essa simplicidade só virá depois de muito treino, de muita dedicação e de muito estudo. Como eu falei, está disponível para vocês um e-book falando bem mais detalhes sobre essas operações do mini contratos. Eu espero que vocês gostem e espero também encontrá-los no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!